Fala galera do grupo Forex Consultor Expert BR, beleza? Aqui é Daniel Lompa começando mais um estudo de Reading Indexes. Galera, vamos dar uma olhada então aqui nos índices dos pares, tá? Hoje eu coloquei alguns índices a mais aí, certo? E também nós vamos dar uma olhada no relatório COT. E depois nós vamos dar uma olhada aí nos gráficos, ok? Para a gente tentar aí, observar algumas oportunidades de mercado para a próxima semana, ok? Então vamos começando aqui pelo índice do dólar, O índice do dólar, olha só, ele já está abaixo aqui da linha de Fibonacci, numa queda constante, ok? Tendência de baixa, tá na cara, ok? Olha, ele fez uma correção aqui, E aí na sexta-feira resolveu dar uma queda aí, ó, fez uma quedinha, ele bateu aqui na média de 21 períodos, sentiu uma resistência aqui e já se armou para continuar a queda, tá ok? Bom, tudo indica que o dólar pode chegar nessa região aqui, hein? Olha aqui, ó, aqui embaixo, 261,8% de Fibonacci. É possível que ele chegue nesse nível. Caso ele sinta suporte nessa região, e aqui ele monte um pivô de alta, é interessante então, para que ele busque um retorno na média de 42 períodos e talvez nessa linha aqui, ó, essa aqui é a linha da Fibonacci, tá? Ó, é a linha do Fibonacci, mas já serviu como base, tá? Para LTB aqui, a linha de tendência de baixa, tá? Foi coincidência, tá? Mas então, perceba que aqui tem um nível, Ó, tem um nível aqui, ó, de resistência, que é a linha de tendência de baixa, e talvez o preço possa subir para essa região aqui, mas é pouco provável, muito pouco provável, porque ele está numa tendência bem forte de baixa, tá? Então aí a projeção é que o dólar caia cada vez mais, ok? É isso aí. Vamos lá para o índice do JPY. Eu estou olhando aqui no gráfico de 4 horas, e me chamou a atenção uma coisa. O índice subiu bastante, essa semana aí subiu bastante, e aí ele chegou nesse nível aqui, ó, de Fibonacci, tá? No gráfico de 4 horas aqui pelo índice, tá? Ó, chegou nesse nível e perceba que ele já sentiu uma resistência, ó. Daqui ele começou a fazer um retorno, tá? Um retorno até as médias, tá? É possível que ele faça um retorno até as médias, certo? Então eu peguei aqui da Fibonacci toda essa acumulação que ele fez aqui no gráfico de 4 horas e depois essa alta, ó, ele subiu, ele rompeu, voltou, ó, sentiu o suporte bem aqui, ó, no Fibonacci, ó, nas médias, e subiu aqui. Olha só como ele respeitou esse nível aqui, ó, de Fibonacci, É um par imprevisível, mas ao mesmo tempo previsível também, porque ele respeita as linhas de Fibonacci, certo? É complicado isso que eu falei, mas é o que acontece, ele tem momentos aí de imprevisibilidade, mas é totalmente previsível no que pode fazer. Olha só, é que muitas vezes a gente acaba fixando uma coisa na mente, e não percebe os movimentos que ele pode fazer, em outra situação. Tá aqui, ó, no gráfico de 4 horas, ó, subiu, chegou nessa região. Então aqui, galera, presta atenção, eu dei uma olhada no gráfico semanal e ele tá me mostrando uma coisa no gráfico semanal. O gráfico diário, até vou mostrar para vocês aqui no gráfico diário do índice, ó, o que ele fez. Deixa eu subir um pouco mais aqui, ó, para vocês perceberem, ó. Aqui no gráfico diário, tá, ele rompeu toda essa região aqui, Ó, tá numa região aqui de resistência, Ó, que esse fundo que ele fez aqui é uma região de resistência, ó, fez um candle de rejeição aqui, ó, um candle vermelho, mostrando a força dos vendedores, tá? Mas o que me chamou a atenção foi aqui no gráfico semanal, ó. Deixa eu dar uma ajeitada boa aqui, ó. Olha só no gráfico semanal como é que tá esse cenário. Olha só que interessante. Aqui, ó,
Ele fez essa queda grande, subiu, né? Caiu, voltou nas médias, deu uma queda. Agora ele fez, ó, uma retração até as médias aqui, ó, na região das médias, olha só. E é possível que ele faça uma queda, o que seria muito interessante para quem está comprado no SDJPY. Lembrando que o dólar está em queda, tá? Não será tão fácil assim pro SDJPY subir enquanto o dólar estiver caindo. Não vai ser fácil, tá? Mas fica aqui, né, um estudo que a gente pode colocar aí, né, para semana, né, e aguardar esse movimento aqui, ó. Deixa eu colocar aqui Fibonacci direitinho. Olha só, nessa região aqui, tá? Ó, vamos aumentar aqui. Aê, agora ficou legal. Olha só onde é que ele tá. Vamos colocar bem legalzinho aqui, ó, Fibonacci, tá? Ó, tá aqui nessa região aqui, ó, 50%, ó, ele chegou nas médias, ó. Como eu uso a Fibonacci invertida, no caso, lá no gráfico, no MT4, aqui para mim seria o 61,8%, tá? Porque eu inverto os valores, mas não importa, é a mesma coisa. A distância é a mesma, tá? A distância é a mesma dos dois. 61,8, 38,2 é a mesma distância dos 50%. Se você medir aqui, ó, a distância de 50% para esse e 50% para esse é a mesma coisa, tá? Mas olha só, ele chegou nessa região aqui, ó, tá? De Fibonacci, né? E aqui pode dar uma reversão de tendência, quer dizer, a continuação da tendência, né? Porque a reversão ele já fez, que é essa alta aqui, ó, tá? Isso aqui é uma correção, tá? Então ele pode seguir agora nessa região aqui para continuar a queda e talvez buscar esse nível aqui embaixo, tá? Então vai demorar um pouco, né? Esse aqui é gráfico semanal, tá? Possível que ele faça uma acumulação, tá? Logo eu já vou falar para vocês aí, eu vou mostrar para vocês também aí, né, a região que ele pode estar acumulando, tá? Inclusive no relatório COT também indicou que pode estar lateralizando, tá? Pode ter um início aí de acumulação naquela região. Então daqui a pouco a gente vai dar uma olhada, tá? Aqui, olha só o euro. O euro tá uma maravilha, né? Ó, subindo direto com uma força de alta aí, né? E olha só, aqui ele chegou na região das médias, né? Sentiu um suporte aqui, já veio a força dos compradores, ó, levantou, deixou o martelo aqui, ó, depois subiu, tá nessa região aqui, ó, prestes a dar o estouro, ó, para romper a linha de Fibonacci, ó, 261,8%. Ele rompendo essa região aqui tem alvo para buscar esse outro nível aqui, ó, de Fibonacci, tá? Que é o nível que eu acabei acrescentando também lá no MT4, tá? Na Fibonacci, que a Fibonacci padrão do MT4 não tem esse nível aqui, ó, de 361,8%, tá? Então eu adicionei lá pra gente dar uma olhada, ok? Então olha só, ele rompendo esse nível aqui, ele pode chegar aqui. Tem bastante alvo, tá, para ele subir, né? E no relatório COT também ele já indica de que é possível um rompimento disso aqui, tá? Porque ele veio com força, tá? Aqui, olha só o GBP. O GBP tá numa região de suporte, tá? Eu tinha comentado semana passada que se ele rompesse essa região aqui, é possível que ia dar uma queda, tá? Ele fez esses dois candles aqui, né? No semanal ele tinha deixado aqui uma estrela cadente, tá? Tinha deixado aqui, né, um candle de rejeição, de força dos vendedores, e caiu mesmo, ó, caiu e tá nessa região aqui, tá? Caso ele sinta o suporte e venha subir, ele suba até as médias, mas olha a tendência de baixa aqui, ó, ele sobe até as médias para talvez continuar caindo, tá? É mais provável que ele caia, tá? O GBP tá em queda aí, né? Eu tive vendo aí alguns estudos aí, né? Olhando aí também, acompanhando aí uns estudos aí de vários analistas, tá? Lá dos gringos, lá de fora, e a maioria tá dizendo, né, que o GBP tá indo por água abaixo, tá? Então vamos observar, porque é possível que ele rompa esse fundo aqui, ó, e
vá com tudo, né? E vá. Bom, vamos ficar aguardando. Se ele romper, a gente já sabe, né? Tá posicionado. Se posicionar na venda lá no GBP/USD, tá? Ele vai cair. Olha só, esse aqui tá uma maravilha, tá muito lindo. Esse gráfico aqui do Audi, tá? É um dos melhores aqui que eu gosto de analisar ele, tá? Ele tá num comportamento assim, ó, muito show mesmo, muito show. Olha só a região que ele tá? Olha só, tá aqui nessa região das médias. Já fez um candle de força, ó, bem singelo aqui, mas é um candlezinho de força, tá? Ele pode dar mais uma acumulada nessa região aqui para continuar uma alta, tá? Para continuar uma alta, ele tá dentro de um canal muito interessante isso aqui, ó, o comportamento dele, ó. Respeitou Fibonacci, subiu, né? Parou nessa região aqui, ó, região de Fibonacci, ó, 161,8%, caiu nas médias e é possível que ele suba para buscar essa região aqui. Então, presta atenção, se posiciona aí, né? Vá tomando gosto aí pelo Audi USD, porque ele ainda pode, né, dar um presentão aí, dar muita alegria, tá? Para vocês aí, caso ele invente de subir realmente para buscar esse nível aqui, tá? Se preparem aí, tá? Vão aí montando as suas posições, porque o Audi tá bem bonito. Agora aqui eu tenho mais um, tá? Acrescentado aí, o CAD, dólar canadense. Olha só o comportamento dele, né? Ele fez essa alta, certo? Fez essa alta aí, voltou para essa região aqui, ó, a próxima região de Fibonacci, tá? Próximo, tá sentindo aqui, ó, um suporte nessa região. É possível que ele continue uma tendência, tá? É possível que ele continue subindo, tá? No relatório COT também ele indicou a diminuição do USD-CAD, tá? Mais uma força negativa, o que indica que isso aqui ele vai subir mais, tá? Ele rompendo então esse candle aqui, o próximo candle diário, rompendo essa máxima, essas duas máximas aqui, ó, já indica para nós aí, né, uma possível alta, tá? Um cenário muito interessante. Claro que ele ainda pode cair até essa região aqui, ó, de Fibonacci, pode se aproximar mais aqui dos 50%, tá? Então tem que ficar atento, né, caso ele venha cair mais, tá? Caso ele venha cair mais, lá no gráfico do USD-CAD ele vai subir um pouco mais. Então quanto mais ele cai aqui, lá no USD-CAD, mais ele sobe, tá? Mas agora, se ele subir, aí nós vamos ter mais uma queda lá no USD-CAD, tá? E ele já tem um cenário de queda no USD-CAD, tá? Então vamos lá, é isso aí. E o por último aqui é o NZD, né? O NZD tá nessa região aqui, ó, de Fibonacci, 50%, tá? Entrou muita força compradora no NZD, no relatório Costa também, né? Mostrou, acabou mostrando para nós, indicou, né, uma força compradora muito forte, né, nessa região aqui. Agora ele fez todo esse retorno, rompeu esse fundo aqui, que era um fundo bem relevante, rompeu, tá? O que o gráfico está indicando que ele pode subir até a região das médias, fazer um topo aqui nessa região, ó, presta atenção, ele pode fazer um topo aqui nessa região e vai se caracterizar topos e fundos descendentes, tá? Topos e fundos descendentes, se ele fizer um topo nessa região, para continuar caindo e buscar esses níveis mais baixos aqui, tá ok? É possível que ele faça isso, porque ele fez um topo relevante, um fundo relevante, fez um topo mais alto e aqui ele neutralizou tudo que ele fez aqui, tá? Com essa queda, tá ok? Então agora ele pode chegar na região das médias, formar um topo e cair, ok? Caso ele não faça esse movimento e continue subindo, né, é um cenário interessante. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico semanal, que eu não cheguei a ver. Vamos ver qual é o comportamento dele aqui no gráfico semanal, ó. Vamos diminuir o zoom aqui para a gente observar o que pode acontecer. Ó. Ele tá numa região aqui, olhando pelo gráfico semanal, tá? Ele tá numa região de que ele já fez aqui uma alta, fez uma correção, tá? Uma correção aqui, ó, chegou no nível de 50%, tá? Dessa alta toda que ele fez aqui, e aqui ele fez uma força de alta,
e aqui ele voltou para fazer a correção aqui no 50%. Pelo gráfico semanal ele ainda pode subir, tá? Ele ainda pode subir, mas lembrando, ele fez um topo, um fundo e um topo mais baixo, tá? Topo mais baixo. Ele ainda pode continuar caindo para fazer um fundo mais baixo ainda, tá? Ó, essa característica dele aqui, ó. Você tem duas características aqui nessa região, a faixa de Gaza, tá? Você tem um fundo, um topo e um fundo mais alto, tá? Aqui ele não rompeu, tá? Fez um topo mais baixo. Então aqui você tem uma característica de alta, perna 1, perna 2 e talvez buscar uma perna 3 para chegar nessa região, tá? Ó, ele precisa fazer isso aqui, mas aqui você tem outra característica de baixo, a perna 1, perna 2 e perna 3 para ele chegar nessa região aqui. E agora, qual você escolhe? Né? É complicado. Nós temos dois cenários aqui. Se você aposta na alta, então você tem que comprar aqui já nessa região e aguardar, esperar para que ele suba, né? E torcer para que ele suba, tá? Se a sua análise estiver errada, então você vai tomar um stop e ele vai continuar caindo, tá ok? Na verdade, a sua análise não vai estar errada, porque ele está indicando, né, essa característica, perna 1, perna 2 e perna 3, tá? Também está indicando a perna 1, perna 2 e perna 3 para baixa, tá? Então, se você entrar comprado com base nisso aqui, você não está errado. O gráfico está te mostrando que ele vai fazer isso, tá? Agora, se você entrar vendido, né, para pegar essa queda, você também não está errado, porque o gráfico está te mostrando que ele vai fazer isso. Agora, para qual lado vai, ninguém sabe, tá? Então, vamos dar uma observada agora lá no relatório COT para a gente ver o que pode acontecer aqui no NZD. Vamos ver? Vamos ver então. Começando aqui então pelo euro. Começando aqui pelo euro, ele teve um aumento dos compradores, tá? Também teve um pequeno aumento aí, não foi aumento, foi uma diminuição, uma pequena diminuição dos vendedores, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, o euro ele teve então um aumento de 5% e teve uma diminuição de 1%, né, nos vendedores e um aumento nos compradores de 5%. O volume então de 3%, tá? Foi o volume geral aí de 3%, tá? Um aumento aí positivo, tá? Um nível de força então dos compradores de 65%, tá? Comparado com os vendedores aí, nível de força de 35%, tá? Tá abaixo aí do nível esperado de força, né? Que seria de 59 em diante, né? 59, 60, tá? Uma diferença aí dos compradores para os vendedores de 113%, tá? É uma diferença bem grande, olha só. Ó, diferença aqui dos compradores para os vendedores, 113%, tá ok? Nós temos aqui o valor das médias, tá? A média dos compradores, tá? E a média dos vendedores, a média de 13 períodos, tá ok? Nós temos aqui o preço atual, tá? Dos compradores e dos vendedores, tá? O preço dos compradores está 11% acima da média de 13 períodos, tá? E o preço atual dos vendedores está negativo, abaixo da média, tá? 1% abaixo da média. Nós temos então um total de posições líquidas de 93.685, tá? Pro euro, ok? Então vamos dar uma olhada aqui no euro USD. Olha o comportamento dele aqui. Euro USD, então nós tivemos aqui um aumento, tá? Somando todos aqueles números, né? Juntando tudo, nós tivemos aqui um aumento, né? Das posições do volume, tá? Para euro dólar. Olha só, já rompendo aqui, ó, o topo anterior, tá? Ele está rompendo, indicando uma alta, tá? Olha só, as setas também indicando, ó, cada vez mais a alta, o verde também ficando cada vez mais verde, ó. Então ele teve um aumento aí bem significativo, tá? De 84 mil ele foi para 96 mil. Euro dólar, então, provável alta, tá? Rompimento do topo, né? Rompimento daquela região de resistência, tá? Para ele buscar níveis mais altos. Então aqui ele já está indicando, né, a alta do euro dólar, tá ok? É isso aí.
USD, vamos dar uma olhada no dólar. Aqui no dólar, olha só. O dólar então, ele teve aí um movimento aí quase parelho, né? Ele ficou quase parelho, né, nos compradores, tá? Ele teve não se mexeu, ficou em 0%, tá? Já os vendedores aumentaram 4%, tá? Os vendedores que estão aumentando, ok? Teve aí um volume de 2%, um aumento aí de volume, né, de 2%, tá? O nível de força então aí dos compradores está 48%, o nível de força dos vendedores está 52%, né, um pouco mais alto, tá? E nós temos toda aquela queda lá no índice do dólar, né? Bom, aqui na média nós temos então o preço atual abaixo da média dos compradores, ele está 27% abaixo da média, né? E os vendedores, eles estão 20% acima da média, tá? Então, o que mostra também aí uma força dos vendedores, certo? Porque eles estão aí acima da média, tá? Ó, acima da média. Posições líquidas, então ele está negativo aí 2.684, ok? Vamos dar uma olhada aqui no JPY. Ó, JPY, então ele teve a diminuição dos vendedores e um aumento dos compradores, tá? Olha aí, ele aumentou os compradores aí 9% e diminuiu os vendedores 9%, tá? Bem parelho aqui os dois, né? Indica aqui um movimento aí de consolidação, tá? Um aumentou 9%, outro diminuiu 9%, teve um volume negativo de 5%, tá? O nível de força dos compradores 23%, né? E o nível de força dos vendedores 77%. Ainda temos aqui um viés de baixa, tá? No JPY, tá? A diferença então dos compradores para os vendedores 85%. Nós temos o preço atual dos compradores acima da média 2%. Ó, 2% acima da média, e nós temos aqui o preço atual dos vendedores 15% acima da média, né? O que mostra um pouco mais de força dos vendedores, que eles estão 15% acima da média, tá? Estão com mais força, tá? Confirmando aqui, ok? Total de posições líquidas, ele está negativo, né? Menos 95.813, né? Terrível. E é isso aí. Vamos dar uma olhada lá no SDJPY. Olha só como é que tá esse gráfico aí, né? Então, aqui então ele diminuiu, né? O volume aqui, né? Geral, ó, ele diminuiu o volume, né? E já mostrou para nós aqui, ó, a seta já indicando que vai ter uma possível, né, consolidação. Ele vinha ficando verde, foi diminuindo. Aqui ele já diminuiu mais, né? Ele estava 110, diminuiu para 93 mil, tá nessa região, né? E aqui caindo, ó, tendo mais uma queda, tá? Olha aí. Então, o que a gente pode esperar no cenário que tá o SDJPY, né, uma possível consolidação na região que ele tá, até porque ele tá batendo, né, numa região de suporte, né, e ali ele pode permanecer, porque tem dois indicadores ali que podem mostrar que aquela região ali é uma região de suporte. Então fica aqui, né, a análise com base no relatório COT, né, e do índice, tá? Lá no índice a gente percebe que ele vem fazendo uma queda, né, que é possível que ele caia, o que seria interessante, um cenário interessante para uma alta, né, do SDJPY, né? Mas aqui no relatório COT a gente tem aí o cenário de que ele tá diminuindo, né, a força, e pode ter um cenário aí de consolidação, tá bom? Vou voltar lá para a gente observar mais alguns. Agora é o GBP. Aí o GBP então teve uma diminuição dos vendedores, teve um aumento dos compradores, tá aí, ó, né? Esse aumento dos compradores nem foi significativo, ó, tá em 0% aqui, ó, não moveu nada, tá? 0%, tá?
O mais significativo foi então a queda, a diminuição dos vendedores, né, diminuiu 5%, teve uma diminuição do volume de 3%, tá? O nível de força então já caiu, né, já está no vermelho, 59%, né, e dos vendedores, e aqui dos compradores está 41%. Tá? Nós temos a diferença aí dos compradores e vendedores de 85%, né, o preço está acima da média, ó, o preço do GBP dos compradores ele está acima da média, 19%, e os vendedores estão acima da média, 6%. Tá? O total de posições líquidas é menos 25.160. Vamos dar uma olhada como é que está o GBP/USD. Bom, o GBP/USD ele indica para nós aqui uma alta, olha só. Ó, ele está indicando para nós aí uma possível alta, tá? Nessa região aqui, ó, ele já aumentou, né, o volume, tá? Olha só, ficou mais verde, tá mais forte, tá? Ó, pode ter uma alta interessante aí. O que é interessante, porque lá no índice a gente viu que ele está numa região de suporte, tá? É uma região de suporte que ele está. No gráfico a gente vai observar como é que ele está também, né? Porque com essa alta que ele teve aqui, né, pode fazer com que no índice ele suba, né? E tem aquela confirmação, né, que eu falei, né, que ele pode subir para aquela região das médias lá no índice, como eu tinha comentado, né, para depois fazer uma queda, tá? Se ele não romper esse topo aqui, lá na outra semana ele não rompe esse topo e inventa de começar uma queda, então pode ter certeza que aqui nós vamos ter uma possível reversão, um ponto de reversão nessa região aqui, tá? Ó, o preço já vem acumulando nessa região, ó, já fez 1, 2, 3, 4 semanas acumulado nessa região aqui, tá? Se caso ele fizer uma diminuição aqui lá na próxima semana, tá? Caso ele fizer uma diminuição do volume, então nós teremos aqui um ponto de reversão, ok? Ponto de reversão, e aqui ele vai também mudar a cor, ele pode ficar branco ou pode ficar um verde mais fraco, né? E aqui então ele pode indicar para nós aí um ponto de reversão. Caso ele romper esse topo aqui, então nós teremos mais uma alta aí do GBP/USD, tá? Então é isso aí. Vamos lá analisar mais um. AUD/USD. Lá no índice a gente já viu que ele está com força. Aqui no relatório corte também ele está com força. Olha só, já teve mais um aumento aí no AUD. O AUD está bonito, tá? O AUD está bonito. Ele aumentou os vendedores, mas ao mesmo tempo aumentou também os compradores. Quem aumentou mais aqui foram os vendedores, ó. Foram os vendedores, né? Os compradores aumentaram 8%, os vendedores aumentaram 39%. Tivemos um volume aí de 15%, olha só, um volume bem grande, tá? Tanto para comprador quanto para vendedor, somado tudo, tá? E nós temos o AUD, né, naquela região de suporte, né? Então, a gente pode ter aí, né, já um começo de uma alta do AUD, tá? Temos aqui, ó, a força, um viés de alta, né, dos compradores, 73%, né, enquanto os vendedores não têm força nenhuma, tá? Por mais que eles tenham aumentado, né, não tem força, tá? A diferença aí dos compradores e vendedores está em 96%, tá? Os compradores estão acima da média, 61%, que maravilha, 61%, enquanto os vendedores estão a 10% acima da média, tá? Um total de posições líquidas 58.010. Muito show. Vamos dar uma olhada aqui no AUD/USD. Olha aí o gráfico. Tá, no gráfico aqui ele teve uma diminuição, tá? Ele estava 62 mil, ó, 62 mil foi para 60 mil, tá? 60 mil, tá? Olha aqui. Então isso aqui é aquele cenário que ele está fazendo lá, aquela correção que ele fez, tá? Deixa ele fazer aquela correção. É saudável que ele faça aquela correção. É saudável que ele fique naquela região ali, talvez pela semana toda, né? Com base nisso aqui, ó, nesse movimento. É possível que o AUD/USD permaneça naquela região. Para a próxima semana sair um volume um pouco mais alto aqui, né? É o que a gente espera, que ele saia um volume um pouco mais alto, né? Para ele dar o estouro e continuar subindo, tá? Muito interessante, muito bacana se ele fizer isso, né? Mas você fica de olho no gráfico.
lá no gráfico do áudio USD, tá? Se ele der um sinal aí de que pode subir lá no gráfico, então você já sabe, né? Ele teve aí aumento de força aí dos compradores aqui, né, na tabela COT, no relatório COT, e lá no índice ele também está indicando, né, que o áudio USD pode subir, tá? Então ficar atento aí no áudio USD. Vamos para mais um CAD, dólar canadense, subindo aí então os compradores, né? Aumentou mais, os vendedores diminuíram, nós temos aí um cenário então, né, de força dos compradores do dólar canadense, tá aqui, aumentaram 19% os compradores, enquanto os vendedores diminuíram 16%. O volume então aumentou, né, 7%, né, o volume total aí, né, nós temos aí um nível de força dos compradores de 74%, enquanto os vendedores estão com 26%, não tem força nenhuma, tá? Nós temos aí uma diferença de 155% dos compradores para os vendedores, é uma diferença bem grande, tá? Né? Só quem tinha essa diferença alta aqui, que foi superior, foi o dólar, tá? De 171, tá? Nós temos aqui então o preço dos compradores, ele tá a 115% acima da média, tá? Olha só, 115% acima da média, muita força dos compradores, e os vendedores estão muito negativos aí, ó, abaixo da média, ó, 59 negativo, tá? Nós temos então as posições líquidas em 62.821. Vamos dar uma olhada no USD-CAD. Olha aí. Bom, ontem mesmo lá no estudo, no comentário do dia, eu tinha falado, né, se o USD-CAD fizer um valor mais negativo do que esse aqui, né, olha só, nós vamos ter a continuação da queda. Olha aqui, ó, e caiu mais, ó, caiu mais. Então se prepara, porque o USD-CAD vai cair, tá? Com base aí no relatório COT, com base no índice, vai cair, tá ok? O USD-CAD ele tá numa região, né, de resistência, né, e dando sinal de que pode cair, tá ok? O relatório COT já tá dizendo, ó, que ele vai cair bastante, ó, tá negativo, seta indicando para baixo aqui, ó. Olha só que bacana isso aqui, tá? Então é isso, galera. Então é isso aí. Vamos que vamos. E por último, o NZD. Vocês pensam que eu não canso? Canso sim. Oh. Mas vamos em frente, né? A energia que não falta. Vamos lá. Bom, o NZD então ele teve aí uma diminuição dos compradores, diminuiu 3%, né? E os vendedores aumentaram 2%. É bem pouca coisa mesmo. O volume então diminuiu 2%. Nós temos aí um viés de alta, né, de 86% dos compradores, né? Os vendedores nem tem viés, ó, 14%, né? Nós temos então aqui, olha só, aqui está interessante, ó. Nós temos aqui, os compradores estão acima da média 22%, né? E olha só, os vendedores estão 58% abaixo da média, tá? Abaixo da média. Então, nós temos aqui o viés de alta, né, dos compradores, tá? Ó, posições líquidas 33.485. Vamos dar uma olhada lá no NZD, como é que ele tá? O NZD, olhando aqui no gráfico, ele já tá bem parelho, ó. Quase emparelhou, ó. Não diminuiu muito, ele teve uma diminuição, mas bem pouca, ó. 36.505, ele diminuiu um pouco para 36.169, tá? Mas ele tá andando aqui, ó, lateral, tá? Ele tá numa região lateral, tá? Indica que é possível que o preço fique na região que ele tá, né, por um tempo, para depois ou dar um estouro para cima ou para baixo, né? Aí conforme a próxima semana para a gente poder ver, tá? Então nós temos toda essa região aqui, olha só, o preço subindo, é uma força de compradores, tendência de alta, tá? É uma tendência de alta aí bem clara, né? Bem forte, né? Olha só o estouro que ele deu aqui. Isso aqui foi bonito, ó. Isso aqui foi bonito. Ontem, né, eu fiz o comentário do dia também, né? Falei sobre o ponto de reversão aqui, foi nessa região, ó. Aqui nessa região, quando ele passou aqui, ó, os 40 mil, ó, rompeu esse topo. Aqui pode fazer a mesma coisa, esse cenário aqui, ó, ele vem acumulando nessa região, depois rompe esse topo e vai embora, tá? Então é isso aí, galera. Deixa eu só
fazer mais um complemento aqui, né, nessa novidade aqui, nessa nova ferramenta que nós temos aqui, né, na nossa planilha do relatório COT, né, que é aí o índice dos tubarões, tá? Shark Index, tá? O Shark Index, então, ele teve aí na sexta-feira um aumento aqui, ó, das posições líquidas dos compradores no SDJPY. Isso aqui me chamou bastante atenção, tá? Porque o SDJPY ele tá numa região de suporte e aqui aumentou o volume, né? Aumentou aí as posições líquidas, tá? Dos compradores. Tá aqui, ó. Tá? Então me chamou atenção isso aqui, né? Ele aumentou também, ó, o SDCAD. O SDCAD também aumentou, ó, mostrando aqui que ele tá numa região, né, de que ele subiu bastante, tá? E a prata também, ó, subiu bastante, né? O SDCHF, tá? Então esses aqui, ó, olha só, bem interessante esse cenário, né, que eles mostraram, tá? Então é isso aí, galera, né? O estudo aqui da planilha do relatório COT fica por aqui, né? Se você quiser essa planilha aqui para fazer o estudo também, né, o link vai estar na descrição do vídeo, tá? Você pode baixar ela de graça, tá? No site, é só entrar lá no site, são 2 sites, você escolhe qual que quiser, pode navegar nos 2, tá? E o link do site vai estar na descrição do vídeo. Aí você dá uma vasculhada lá, procura os links que você vai achar, tá? É bem fácil, tá? Então tá, vamos lá para os gráficos, né? Que é o que interessa. Aê! Estamos aqui no gráfico do Euro USD. Olha só, coloquei já a Fibonacci aqui. Essa aqui é a linha, né, de resistência que eu tinha traçado aqui nesse topo, né, nesse pavio, tá? Ele rompeu tudo isso aqui. Olhando no gráfico diário, né, nós temos então o preço bem próximo do topo, né? Ó, tá bem próximo do topo, né? Lá no relatório COT, então, nós vimos que ele já rompeu, tá? Ele já tá acima do topo. Então, provavelmente, galera, amanhã dá para se posicionar então numa compra aqui, tá? Para quem vai, pode se posicionar amanhã, né, nessa compra aqui, né? Hoje é sábado, eu tô falando, tá? É sábado, amanhã é domingão, e a galera então nesse próximo candle aqui, se posiciona já na compra, coloca o stop aqui embaixo, né? Não entra com lote pesado, tá? Para não correr risco, porque olha só, se você se posicionar aqui, talvez ele abra o preço aqui, né? Aqui você já tem aí, ó, 1.500 pontos aí, quase 1.600 pontos de stop aqui embaixo, tá? Então tem que calcular bem aí o seu lote, né? Para não correr risco aí de estourar a conta, tá? Então calcula bem o seu lote aí, porque o Euro USD pode chegar nessa região aqui, ó, de Fibonacci. Lembra que eu tinha falado que eu adicionei mais um nível de Fibonacci aqui, ó, 361,8%, tá aqui, tá? Então ele pode chegar nesse nível, tá? Aí olha só quantos pontos ele vai dar, mais 3.000 pontos aí, né? 2.900 pontos, tá? Então é isso aí, galera, vamos que vamos, bem na manhã. O SDJPY, então, ele tá nessa região aqui, ó, suporte, ele sentiu suporte aqui, aqui ele sentiu suporte, aqui ele sentiu suporte, aqui ele já deu um sinal de rejeição, ó, entrou força compradora nessa região aqui, ó, deixou esse candle, ó, sinalizando aqui, ó, força dos compradores, tá? Aqui região de suporte, é 0 de Fibonacci, olhando por essa queda que ele fez aqui, ó, 0 de Fibonacci. Mas se nós olharmos aqui no gráfico semanal, pegarmos desse fundo até esse topo e traçarmos o Fibonacci, nós vamos ver que aqui é 50% de Fibonacci, ó, bem aqui nessa linha, ó, 50%, tá? Temos essa linha também aqui, ó, de tendência de baixa, que passou aqui no gráfico diário, ó, passou desde aqui, deixa eu diminuir aqui para você ver bem, ó, vem desde aqui, ó, daqui, isso aqui já não é de hoje que essa linha tá traçada, tá? Muitas vezes eu já tracei essa linha, né? Nós tivemos aqui várias oportunidades aqui, ó, de venda nessa região, tá? Muita grana nós ganhamos aqui, tá? E agora essa linha voltou na atividade. Olha só onde é que ele sentiu o suporte, bem na linha, ó, se juntou aqui, ó, olha só o que se juntou. A linha de tendência de baixa, a Fibonacci, 0 de Fibonacci aqui, ó, no pé dessa queda, e 50% de Fibonacci de toda aquela alta que ele fez, aquele movimento, tá?
Então olha aqui onde é que é. Nós temos aqui o que pode interromper todo esse cenário aqui, é o MACD cruzado para baixo, né? MACD cruzado para baixo não é um bom sinal para quem está esperando uma compra, tá? É interessante que ele cruze para cima, né? Que ele faça um movimento. Nós temos então a linha vermelha fazendo uma curva para cima, tá? Mais o MACD, ele precisa fazer uma curva também para cruzar. Aí o cenário fica interessante para quem está pensando numa compra, tá? Mas enquanto ele está aqui, galera, tá? Nós podemos então ter aqui uma acumulação nessa região aqui, tá? Uma consolidação, como lá a planilha do relatório COT indicou, indicou uma seta para o lado, né? Que possivelmente dará um movimento de consolidação nessa região aqui, tá? Então é isso aí. GBP/USD, olha só que interessante, ele tá nessa região. No relatório COT ele até indicou de que pode subir, tá? Olha só, pode subir, tá? Então nessa região que ele tá aqui é interessante, tá? No índice nós vimos, né? Vamos recordar, no índice nós vimos que ele tá numa região de suporte, tá? O índice do GBP tá numa região de suporte, ele pode fazer um movimento de alta, tá? Com base no suporte do índice, certo? E o relatório COT indicou uma força aí de compradores, tá? Um aumento, então ele pode subir, tá? Muito interessante, pode dar alguns pontos aí bacana, tá? Você coloca o stop aqui embaixo, ó, se comprar aqui amanhã, né? No próximo candle, compra aqui, né? Ó, compra aqui, bota o stop aqui embaixo, tem aí 1000 pontos de stop, tá? Mas pode pegar aí, caso ele venha até esse topo aqui, 2000 pontos, ou até esse próximo candle aqui, ó, 1200 pontos, tá? Então aí fica, vai de você, se você quiser arriscar, tá aí, ó, tá na jogada, né? O relatório COT indicando, o índice indicando, então é isso aí. Áudio USD tá bonito, tá bonito. Aqui no gráfico semanal ele já rompeu todas essas regiões aqui, ó, de resistência, tá acima de Fibonacci, né? Olha só, acima das médias. Ele está bem distante das médias, tem que perceber isso aqui. No gráfico semanal ele está bem longe das médias, tá? Então o preço longe das médias volta para as médias. É possível que ele volte para as médias, né? Lá no relatório COT ele não indicou a alta, tá? Não indicou. Ele indicou, né, que pode cair um pouco mais, né? Até porque foi um pouco menor, ok? No gráfico diário, olha só. Gráfico diário, esse candle aqui é um candle interessante aí, ó, mostrando aí a força dos compradores, tá? Ele rompendo essa máxima aqui pode dar uma oportunidade de compra, tá? Aí você comprando aqui, olha só, pega nessa região, põe stop aqui embaixo, abaixo desse candle, tem aí uns 800 pontos aí de stop, 840 pontos de stop, tá? Caso ele venha subir nesse topo aqui, ó, venha chegar nessa região, você tem aí quase 1000 pontos, até 1000 pontos aí, tá? De alvo. Então, galera, é isso aí. O áudio USD ainda ele pode chegar nessa região aqui. Se você comprar nessa, né, no rompimento dessas máximas e ele continuar subindo, você pode pegar aí até 2100 pontos, tá? É uma oportunidade muito interessante, tá? Para o áudio USD. Tá, mas muito cuidado, porque no relatório COT ele não indicou de que entrou uma força compradora aqui. Não tá indicando, tá? Certo? O SDCHF não tá no relatório, mas vamos dar uma olhada no SDCHF. Tá, olha só, ele fez esse movimento de alta aqui pelo gráfico diário, voltou aqui, ó, na região das médias. Ó, 50%, o MACD está cruzado para cima, ele pode fazer um movimento de alta a partir do rompimento dessa máxima aqui, tá? Pode chegar, talvez chega na máxima desse candle aqui, ó, tá? Para dar aí 1000 pontos, tá? 1000 pontos aí de alvo, caso ele queira chegar nessa região aqui, tá? Pelo gráfico semanal, ele tá aí, ó, num viés de baixa, né? Tendência de baixa, tá? Esse candle que ele fez aqui já é a continuação da queda,
tá? Então tem que tomar cuidado aí para quem quiser se posicionar comprado nesse par aqui, porque ele tá meio complicado. Tem dois cenários, né? Ou o cenário de compra ou o cenário de venda pelo gráfico semanal, tá? Então tem que tomar cuidado, ficar esperto. O SDCAD, bom, galera, o SDCAD, se lembra que no índice ele mostrou a alta, né? No índice, no relatório COT ele indicou que caiu mais, e olha a região que ele tá, região das médias aqui, ó. Olha o candle que ele fez de sexta-feira, ó, candle negativo, tá? O relatório saiu na terça, aqui sexta, quinta, quarta, terça, né? Aqui foi terça-feira, tá? O relatório saiu aqui, ó, terça, quarta, quinta, sexta, tá? E nós tivemos a informação aqui, tá? Esse candle aqui, ó, já tá indicando para nós de que tem força vendedora aqui. O relatório COT indicou para nós aqui, então, a força vendedora, que vai cair mais. Então, galera, olha só, tá aí a dica. Venda nessa região aqui, bota o stop aqui em cima, se possível aqui em cima da média, tá? Toma cuidado porque tem 1.600 pontos aqui de stop, tá? É para longo prazo, tá? Gráfico diário, tá? Bota o stop acima, então, se quiser botar um pouco, então, acima desse candle aqui, quiser arriscar menos, tá? Bota aí um stop aí de 800, 900 pontos e alvo lá embaixo, tá? Alvo lá embaixo, aqui, ó, pode ser até nessa região aqui, ó, desse fundo aqui, ó, 2.400 pontos, quase 2.500 pontos, tá? De alvo, tá? E deixa rolar porque ele pode até cair mais, ó, pode até cair mais, como eu falei no gráfico semanal, ó, vou até diminuir o zoom aqui. Isso aqui pode ser o início de uma grande queda do SDCAD, ó. Olha só, pode vir buscar essa região aqui. Então, se você se posiciona nessa região e dá um pé quente, dá uma sorte, ó, ele pode chegar aqui, né? Só você vai se posicionando, tá? Vai correndo stop no lucro, né? Vai correndo stop, ele vai caindo, vai correndo stop e deixa rolar até ele chegar aqui. Tem alvo, tá? Tem alvo. Então é isso aí. Ó, uma dica. Olhe bem na sua corretora aí se o swap para venda aqui no SDCAD é positivo ou negativo, tá? Porque aí vai ser interessante se ele for positivo para venda, tá? Vai ser interessante. Então, deixa eu até olhar aqui. Para venda, ele é negativo, hein? Aqui, ó, negativo. Então, tem que se ligar, porque se ele ficar muito tempo consolidado nessa região aqui, ele pode começar a comer aí o seu capital, tá? Então, galera, o swap, né, nessa corretora aqui é negativo, tá? Você veja aí na corretora que você está usando, né, se o swap de venda é positivo ou é negativo. Claro, que eu tenho uma estratégia com essa corretora aqui, que ela não me dá o swap, não me paga, também não me desconta, tá? Essa é a vantagem, né, dessa corretora aqui, tá? O spread é zero, tá? Eu não quero fazer propaganda de corretora, tá? Só estou falando, né, da característica que eu estou usando para essa corretora aqui, tá? O spread é zero, tá? Se você colocar um indicador de spread aqui, ele tem o spread, que ele aparece o spread, só que não é cobrado, mas em compensação é cobrado a comissão, tá? Comissão de 0,3% em cada ordem, tá? E também tem a opção, se você escolhe a opção com swap ou sem swap, tá? Nas ordens. Então você pode escolher sem swap, né? E aí, claro, que quando o swap for positivo, você não vai ganhar, mas também quando for negativo, no caso do SDCAD, né, que vai dar uma oportunidade muito boa de venda, tá? E aí o swap é negativo e ele não vai descontar de você, tá? Vai descontar só aquele 0,3% da sua ordem que você colocar aqui, que é uma merreca, tá? É mixaria.
tá? Não influencia em nada, você vai perceber, né, que não vai influenciar em nada, e aí você pode ficar aí dias e dias e dias e dias posicionado, né, e o swap não vai ser cobrado, tá, de você, certo? Só o que vai ser cobrado é aquele 0,3% da ordem que você colocou aqui, tá? E é isso, galera. Vamos dar uma olhada aqui no NZD-USD. Ó, NZD-USD aqui tá indicando para nós que ele pode ter uma alta. Ó, pode ter uma alta nessa região que ele tá aqui, ó. Já chegou aqui próximo da média, né? Eu até tinha colocado uma linha aqui, ó, né, no gráfico semanal, caso ele viesse buscar essa região das médias. Ele chegou bem próximo, tá? Chegou próximo e já sentiu a força dos compradores aqui, tá? Subiu aqui no gráfico diário, né? Olha só, no gráfico diário ele só subiu para chegar aqui nas médias, tá? Não fez aí não deu aí uma característica de que pode reverter essa queda aqui ainda, tá? Precisa de mais alguns candles aqui, né? É possível que ele caia até um pouco mais para fazer talvez aqui um martelo nessa região. Ficaria muito lindo se ele fizesse um martelo nessa região, que é uma região de suporte, tá? Ó, deixa o martelinho nessa região aqui, depois começa a subir. Aí sim é um cenário interessantíssimo, tá? Ó, e tem alvo. Onde é que é o alvo que nós tínhamos comentado? Lá em cima, 261,8%, porque ele vai romper toda essa resistência aqui, ó, toda essa acumulação, ó, tudo isso aqui e vai embora, ó, vai subir. Então, precisa estar atento nessa transição aqui, né, de comportamento, tá? Aqui, só um comentário aqui na prata, ó, aqui a prata, né, teve um aumento aí, né, uma força da prata. Ó, deixou mais esse candle aqui, ó, de que pode subir mais, ó, força dos compradores, né? É uma região que ele tá aqui, ó. Se a gente olhar aqui, é um canal que ele tá nessa região, tá? Até rompeu um pouco, se a gente botar uma linha aqui, não vou botar, tá? Mas ele rompeu, se você olhar aqui, ó, de olho, já dá pra ver que tá passando uma linha aqui. Ele rompeu, né? Alvo tem pra alta, 161,8%, tá? Alvo ele tem, ó, o MACD cruzado, tá? Aí, ó, na prata. Quem quiser investir aí, ó, na prata, né? Tá aí. E o ouro, né? O ouro lá no grupo o pessoal tinha comentado, né, sobre o ouro. Aí no gráfico diário, então ele tá nessa região aqui, ó, de resistência, ó, fez um topo, outro topo, ó, deixou mais um topo aqui, né? Aqui a característica no MACD cruzado para cima. Perceba que aqui também ele fez o MACD cruzado para cima e depois ele caiu, tá? Olha que interessante isso aqui. Vê se não parece o SDJPY de cabeça para baixo. É ou não é? Olha aí. É a correlação deles, né? Então, ó, bem parecido, só que invertido, de cabeça para baixo, tá? Então, se você tem o dólar subindo aqui, nós vamos ter lá o SDJPY caindo, ó, o dólar rompendo tudo isso aqui e indo embora, né? Se prepara que o SDJPY vai cair, tá? Porque o SDJPY tá bem nessa região, só que de cabeça para baixo, região de suporte, ó, tá? É aqui. Agora, o dólar inventar de começar a cair, então a gente tem lá uma alta no SDJPY, tá? Ó, o MACD do dólar aqui no gráfico semanal tá cruzado para baixo, né? Caso ele rompa isso aqui, o MACD já vai cruzar para cima e vai embora, tá? Então, galera, por fim terminei o estudo, né? Falei bastante e é isso aí. Bom, um abraço para todos aí do grupo, show de bola, todos que estão no grupo, né? Eu fico feliz aí a cada dia que passa aí a evolução, né, desse grupo, a minha evolução, junto com a evolução do grupo, é grande demais, é muito grande, tá? E a cada dia a gente aprende mais. É impressionante, né, o que um grupo, né, com foco na mesma direção, consegue evoluir, né? Sem precisar pagar nada. Aí é que tá o detalhe, sem precisar tá pagando curso
e aula prática, aula teórica, aula presencial. Cara, presta atenção, você que está assistindo esse vídeo aí, ó, pergunta para quem tá no grupo, pergunta pra galera que tá no grupo aí, tá? Entra lá no grupo lá e sai perguntando lá, quanto que você já aprendeu no grupo? O quanto que você já aprendeu no grupo, tá? E quanto que você gastou para aprender o que você aprendeu no grupo? Vai lá e pergunta, tá? Não sou eu que vou te responder, vai ser a galera do grupo. Cara, você vai ficar impressionado, tá? Você homem, você mulher que tá interessado aí, né, que tá meio com o pé atrás aí, tá meio ressabiado, se quer entrar no grupo, não, se vão te oferecer alguma coisa para vender, se vão querer te empurrar alguma coisa, se vão querer te empurrar a corretora, se vão querer te passar link de referência de corretora aí, de IB, para você se cadastrar e gerar uma renda para pessoa que te cadastrou. Não tem isso, no grupo não tem esse negócio aí. Você já vem com a sua corretora, beleza, tá? Você tá na sua corretora, você quer conhecer alguma corretora diferente, a gente até comenta sobre as corretoras e tal, né? Mas não passa link de indicação para ninguém, é proibido no grupo, é proibido vender, é proibido negociar, tá? É proibido qualquer tipo de comércio lá. O único comércio que o pessoal realiza é o comércio no Forex, nos gráficos, só isso. Ninguém vende nada para ninguém no grupo, é proibido, tá? Então você pode participar do grupo lá, pode aprender muita coisa, tá? Trocar uma ideia, conversar com a galera. Todo dia tem gente conversando lá 24 horas, os grupos não param. Então fica aí então mais essa dica. Os links dos grupos vai estar na descrição do vídeo, tá? Os links dos sites também para você baixar o relatório COT vai estar na descrição do vídeo, certo? Um abraço a todos, bom final de semana e até mais.